Legal, gente, eu sou o professor Carbone do Instituto Tem Fio. Vamos falar aí de ciências da natureza então com vocês, beleza? Esperamos que vocês aproveitem bem essas aulas aí para estudar. Valeu? Vamos para as aulas então? Bem, gente, então, agora a gente vai falar da competência 5. A competência 5 aí com vocês começa com estudo das substâncias. Bom, a química é uma ciência que estuda a matéria, né? Estuda a matéria e suas transformações. Então, o que a gente vai falar? Da matéria, classificação da matéria. Bom, como toda classificação, a gente vai usar o que? Critérios, né? A gente vai usar critérios para classificar as substâncias. E a gente vai utilizar primeiramente um critério chamado de critério químico, né? Pelo critério químico, a gente vai classificar as substâncias como? Bom, lembrando, o critério químico a gente tem que saber a fórmula, né? Sabendo a fórmula, a gente consegue classificar. Muito bem. Por esse critério químico, a gente vai classificar as substâncias em simples e compostas. O que são as substâncias simples? São aquelas formadas por um único tipo de elemento. Quer dizer, dito de outra forma, né? As suas fórmulas, né? As suas fórmulas moleculares, as suas representações, né? De fórmulas vão conter apenas um elemento, um átomo só, né? Um tipo de elemento, um tipo só de elemento químico, tudo bem? Bom, alguns exemplos aqui importantes para vocês, tá? Então, o oxigênio, gás oxigênio, formado só por átomos de oxigênio, né? O2, o N2, que é o gás nitrogênio, formado só por elemento nitrogênio, o gás hidrogênio, formado só pelo elemento hidrogênio, o gás cloro, ó, o cloro, cuidado, é gás, hein? Cloro não é líquido, viu? O que você joga lá na banheiro para limpar, né? Água sanitária, cloro é hipoclorito, na verdade. O cloro puro é gás, beleza? Formado só por elemento cloro. O gás ozônio, ó lá, só oxigênio. E os metais também, né? Ferro, alumínio, cobre, ouro, prata, zinco, mercúrio, chumbo, etc, etc, etc. Veja, tem apenas um tipo de elemento químico, substâncias simples. Você pode chamar também de substância pura simples, né? Mas falar de substância pura é pleonasmo, né? É falar subir para cima, né? Porque para a química toda substância tem que ser pura. Para ter o carimbo de substância tem que ser pura, tudo bem? Então, substâncias compostas. Simples, né? Você já deve estar até pensando. Se a simples só tem um tipo de elemento, a composta é o quê? Elementos diferentes, tá? 2 ou mais elementos químicos diferentes entre si. Tá lá, água, né? Dispensa apresentações, gás carbônico ou dióxido de carbono, metano, né? Gás metano, né? Formado por carbono e hidrogênio, sal de cozinha, cloreto de sódio, glicose, formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, tá? A famosa glicose, né? Um açúcar, né? O peróxido de hidrogênio, a mulherada conhece como água oxigenada, né? 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Aqui está o álcool, o etanol, né? Falamos dele lá nas aulas de orgânica, beleza? O álcool formado por 3 átomos diferentes, carbono, hidrogênio e oxigênio. Está aqui a acetona, que a mulherada também conhece, né? A propanona, formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Veja, segundo esse critério, a gente precisa saber as fórmulas, né? Eu diferencio em fórmulas com elementos químicos diferentes entre si, pelo menos 2 diferentes, e fórmulas onde você só tem um tipo de elemento que constitui a substância simples. Legal, gente? É isso aí então, sobre substâncias puras, compostas e simples. A gente vai falar de uma outra coisa importante aqui para você, que é para você não confundir, tudo bem? É isso aí. Continuando então a falar, pessoal, da classificação da matéria. Outra classificação, outra forma de classificar é um critério visual. Mas tem uma coisa importante que eu preciso falar para vocês aqui, né? Algo que você não pode confundir com relação ao que a gente falou na aula passada, né? Com relação ao que a gente acabou de falar aí
sobre o critério químico, né? O critério das fórmulas, né? Uma coisa que você não pode confundir é o seguinte: substância simples, um elemento só; substância composta, moléculas, né, formadas por mais de um elemento. Mas tem umas categorias aqui que confundem muito, né? Por exemplo, o bronze, né? Aquele material da medalha de bronze, né, do terceiro lugar, é formado por cobre e estanho, né, uma liga metálica. O latão, muito utilizado aí para, né, fabricar torneiras, né, adornos, enfeites, né, esculturas, né, de latão, é cobre e zinco, né. O aço, tão conhecido, é basicamente ferro e carbono, varia o que é colocado além desses dois, dependendo do tipo de aço que você tiver. O ouro 18 quilates, também muito famoso, né? O ouro 18 quilates é um ouro que tem 75% de ouro e 25% restantes de cobre e prata. Muito cuidado com essas substâncias, hein, gente? Não são substâncias compostas. Você poderia pensar que é composto porque tem átomos diferentes, né? Mas não formam ligações químicas, não formam um conjunto chamado de molécula, né? Um conjunto bem delimitado, né? Beleza? Chamado de molécula, tá? Isso aqui são as ligas metálicas. Não confundir, não são substâncias compostas. Você não fala molécula de bronze, molécula de latão, molécula de aço. Você fala que é mistura, tá? Porque essas substâncias, ou melhor, esses materiais são todos o quê? São todos ligas metálicas. Então, cuidado. As ligas metálicas não são substâncias compostas, são misturas, beleza? E é delas que nós vamos falar agora, que é o critério visual. O critério visual, como o próprio nome diz, você não precisa saber fórmula, né? É um critério onde a gente vai usar a visão, mas veja bem, não é visão olho nu somente. Pode ser olho nu, óculos, uma lupa, um microscópio, para identificar ou não diferenças visuais, né, entre materiais. Bom, segundo esse critério nós vamos ter o quê? Sistemas homogêneos, Bom, você sabe o que quer dizer homo. Homo quer dizer igual. Então, visualmente eles são iguais, né? Formados por uma única fase ou aspecto visual, né? Um único aspecto visual. Por isso o nome homogêneo, homo de igual, ok? Exemplos aí, água e álcool, você mistura, não consegue distinguir visualmente, né? Claro, pelo cheiro, tomando, se tiver muito álcool você pode pôr fogo, né? Então, no visual, né, um microscópio até mesmo, você não consegue distinguir a água do álcool, né? A água do açúcar, quando este está dissolvido, também não. No caso do ar, o ar sem poeira, formado por vários gases, você não consegue distinguir esses gases que estão no ar, né? Lembra que a poeira não é gás, né? É sólido, né? Então, dentre os gases, você não consegue distinguir diferença. E as famosas ligas metálicas que a gente acabou de falar para vocês. São sistemas o quê? São sistemas homogêneos, sistemas formados por uma única fase ou aspecto visual, ok? Então, critério visual, eu não preciso saber a fórmula de ninguém aí. E nós vamos ter sistemas heterogêneos. Bom, você lembra o que é hétero, né? Hétero quer dizer o quê? Hétero quer dizer diferente. Né? Então, o que é um sistema heterogêneo? É um sistema formado por diferenças visuais, não em fórmula, tá? Não em propriedades, mas sim diferenças visuais, né? Tem mais de uma fase. Água e óleo, esse é o clássico, né? Água e óleo, esse é o clássico dos clássicos, né? Água e óleo visualmente são diferentes e eles se separam, né? Eles não se misturam. Granito, né? Granito, muito usado aí em revestimentos, né? Em pisos, né? Em pias, enfim, é também o paralelepípedo do calçamento, né? Da rua, né? Algumas ruas ainda utilizam paralelepípedos de granito. No granito você vê 3 minerais diferentes: mica, quartzo e feldspato. Detalhe que
A prova não vai cobrar de você, mas você vê, né, visualmente você percebe que são formados por fases diferentes. Esse é o granito. Água e sal, quando não dissolvidos, e aí qualquer outra coisa sólida que não está dissolvida na água constituirá sistema heterogêneo. O leite, quando a prova falar em leite, é o leite in natura, tá, gente? O leite com nata, com gordura, né? São todos aspectos que você visualiza facilmente, até a olho nu, né? Bem, o sangue, ao microscópio, e não precisa ser um microscópio ultra excelente, você consegue identificar elementos sólidos no sangue, né? Que são os elementos figurados do sangue, né? Então não é só aquele vermelhão que a gente vê, né, numa olhada menos atenta. Açúcar e sal, esse também dá uma certa polêmica, né? O açúcar e o sal têm granulações diferentes, né? O tamanho do cristalzinho lá do sal é menor do que do cristalzinho do açúcar. Então a diferença é no tamanho do grão, né? Da granulação. Tudo bem? Até reparando melhor aí na tua casa o sal refinado, né? O sal comum e o açúcar refinado, você vai ver que o sal tem, né? Ele é mais fino, né? Ele é grãos menores. E o sal tende a ter um branco, mais branco, vamos dizer assim, do que o açúcar. Legal? Então o nosso olho consegue captar essas diferenças, né? Então esse é o critério visual. Perceba, nessa parte da lousa não tem nenhuma fórmula, né? Esse é o critério visual. Na anterior, né, do que você acabou de ver aí sobre o critério químico, a gente tinha que saber as fórmulas, né? Então aquele primeiro critério tem que saber a fórmula, divide em simples e compostos, e aqui eu não preciso saber a fórmula, eu preciso só perceber aquilo que eu consigo distinguir visualmente. Tranquilo, gente? É isso sobre os critérios de classificação das substâncias. Muito bem, gente. Então, para falar aí com vocês agora sobre o que? Formas de separação das misturas. Lembra? A gente falou dos sistemas homogêneos e heterogêneos, né? Agora a gente vai falar o que? Das formas, né? Quais são os jeitos de separar essas misturas, né? Bom, a gente vai começar pelo mais fácil, né? Vamos começar pelo mais simples primeiro. Vamos falar primeiro dos sistemas, né? Ou das misturas heterogêneas. É mais fácil separar sistema heterogêneo, por quê? Porque a gente consegue ver essas fases que estão presentes no sistema heterogêneo, é ou não é? Então, o primeiro método importante é a decantação, né? A decantação, o que vai acontecer na decantação? Na decantação, a parte mais densa vai ir para o fundo, né? É muito usado, por exemplo, no tratamento de água, né? Onde essa água que vem de represas, por exemplo, de rios, ao ser tratada, né? Ela passa primeiro por um processo de decantação, onde a parte sólida mais densa vai para o fundo, né? E você separa da água, isso numa primeira fase do tratamento de água, tudo bem? A decantação. É o que acontece também quando você coloca açúcar demais, por exemplo, num café, num chá, né? O açúcar excedente, o açúcar que não está dissolvido, ele vai para o fundo. Quer dizer, esse açúcar ele vai decantar, é isso que vai acontecer. O que vai acontecer com esse açúcar? Ele vai decantar, ele sofre o processo de decantação. Então é uma forma de separar o líquido do sólido, mas só o sólido que não está dissolvido, né? Então é um método bem simples, né? Que utiliza apenas a gravidade, né? A filtração, um pouquinho mais sofisticado, né? No filtro vai ficar retido o quê? No filtro de café, por exemplo, no filtro do ar-condicionado do carro, no filtro de ar do carro, por exemplo, né? Naquele filtro que você tem em casa, o filtro de água. O que o filtro consegue reter? Partículas também não dissolvidas, né? Porque aqui é para sistema heterogêneo. Partículas não dissolvidas que têm um tamanho superior ao filtro, né? Tamanho superior aos orifícios, né? Às passagens do filtro, né? Então serve também para separar o quê? Sistemas heterogêneos.
Filtro não serve para separar, por exemplo, o sal da água se o sal está dissolvido. Então, água do mar, por filtração, você não consegue separar o sal da água. Para isso existe um outro método um pouco mais sofisticado que a gente já vai falar. Beleza? Peneiração. Esse eu acho que é o mais fácil de todos, né? Por peneiração você separa sólidos, né? Sólidos de tamanhos diferentes, né? Peneiração da areia, lá o que o pedreiro vai fazer para a areia ficar mais fina, né? Para separar partículas maiores da areia, né? Para ter uma melhor qualidade aí. Tudo bem? Então isso é a peneiração, né? A gente utiliza a peneiração para separar sólidos de tamanhos diferentes, né? Sólidos de tamanho diferente sempre tem o quê? Sempre constituem um sistema heterogêneo. Bom, e para separar sistema homogêneo, gente? Para separar sistema homogêneo é um método um pouco mais sofisticado, né? Chamado destilação simples. E aí a gente vai comentar também da destilação fracionada. Tudo bem? Bom, na destilação simples, por exemplo, eu quero separar água e sal, sendo que esses dois estão dissolvidos, né? Água e sal dissolvidos entre si ali. Os dois estão dissolvidos, só que eu quero separar a água e o sal recuperando ambos, né? Recuperando ambos. Então, como que a gente vai ter que fazer? Utilizar um processo chamado destilação. Então, você tem aqui um balão de vidro, um balão volumétrico, parecido com um vaso, né? Acoplado a ele um condensador. Nesse balão volumétrico você vai colocar, por exemplo, água com sal, né? Aqui está como se fosse uma boca de fogão, né? Chamado bico de Bunsen, né? Usado em laboratório. Você liga lá o gás, acende, tudo bem? Está aqui um suporte, né? Um suporte para esse balão volumétrico. Aqui você vai colocar água com sal. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Esse sistema vai começar a ferver. Aí é que está a grande sacada, gente. Quando ferver, só a água passa para o estado gasoso. O sal não vai ferver, você nunca viu o sal fervendo, né? Tudo bem? A água passando para o estado gasoso vai passar por esse condensador, constituído do quê? De um caninho, né? Um caninho bem fininho ali, de vidro, né? Em laboratório, envolvido por um condensador. O que é esse condensador, gente? Nada mais é que um recipiente contendo água, né? Onde entra água fria por aqui e sai por aqui água quente. Então, a parte de fora desse tubo vai estar toda envolvida por essa água do condensador, né? Então, esse vapor d'água que está passando aqui, encontrando essas paredes frias do condensador, né? Resfriadas pela água, o que vai acontecer? Vai acontecer a condensação desse vapor d'água, né? Vai formar gotículas aqui de vapor d'água, gotículas de água líquida. Esse material vai começar a escorrer. E aí você tem a água destilada aqui, né? Depois que encerrar toda a água que você tem aqui, né? Toda essa água passou pelo condensador, né? Sofreu condensação, vai separar aqui a água e quem vai restar aqui como resíduo? O sal. Então, um método que serve para separar, por exemplo, a água e sal, um sistema homogêneo, o sal estando dissolvido na água. Ok? Bom, e nós temos também a destilação fracionada. O que é a destilação fracionada? Utilizada para separar a fase do petróleo, né? Você tem o petróleo passando por uma coluna de fracionamento, onde as frações mais leves, né, de menor ponto de ebulição, vão ser retiradas primeiro e as frações mais pesadas vão sendo retiradas sucessivamente, né? Então, depois das frações mais leves, que são o GLP, né, o gás liquefeito de petróleo, propano e butano, você retira gasolina, depois vai querosene, óleo combustível, óleo diesel, né, frações mais pesadas, né, em pontos de ebulição maiores. Você vai separando frações, né, por diferenças de temperatura de ebulição, restando aí como resíduos o piche e um líquido bem viscoso que depois é misturado com pedra britada que vai dar o asfalto. Tudo bem? Então, a destilação fracionada, você associa muito ela com o quê? Com petróleo, né? Você associa muito destilação fracionada com separação das fases, né, do petróleo.
Legal, gente? Então aí estão alguns métodos importantes de separação de sistemas, tanto hétero como homogêneos. Valeu? Muito bem, gente, então falamos já para vocês, falamos aí das substâncias, né? Classificação das substâncias, critério químico, critério visual. Falamos de separação de substâncias, agora vamos falar das mudanças de fase, né? Quer dizer, as substâncias podem passar por mudanças de fase, ou, dito de uma forma mais rigorosa aí, né? Os estados de agregação da matéria. Os estados mais comuns, aqueles clássicos que a gente conhece bem, né? Os 3 estados de agregação, ou chamados também de estados físicos, né? São sólido, líquido e gasoso. A passagem do estado sólido para o líquido, é importante você lembrar, é o ponto de fusão, né? O ponto de fusão. Lembrando que para a substância o ponto de fusão é bem determinado, por isso que a gente fala em mudança de estado para as substâncias, porque aí você tem um ponto bem determinado, isso para todas as mudanças, tá? Do estado líquido para o gasoso, você pode ter aí 4 nomes, olha que incrível. Evaporação, que pode acontecer em qualquer temperatura, para um líquido, né? A vaporização e a ebulição, que a gente chama de ferver, né? Ferver a água, ferver o álcool, a acetona, etc., né? Tem um ponto de ebulição determinado a uma determinada pressão, né? Então esse ponto de ebulição depende da pressão local, né? A temperatura de ebulição, por exemplo, da água é 100 graus, mas isso é ao nível do mar, porque se você for num lugar mais alto, a água entra em ebulição numa temperatura menor, porque a pressão também é menor. Num lugar mais baixo ou num recipiente como panela de pressão, onde a pressão é maior, a temperatura de ebulição da água vai ser maior, né? Então a temperatura de ebulição ou vaporização depende do local, né? E não acontece em qualquer temperatura, não. E você tem também a calefação, passagem do estado líquido para o gasoso. O que é calefação? Deixou cair água no óleo quente, por exemplo, né? Dá aquela espirrada, por quê? Porque a gota d'água que cai naquele óleo quente entra em ebulição praticamente de forma instantânea. Então isso acontece como se fosse uma explosão, né? A mudança de agregação das moléculas do líquido, onde elas estão muito próximas, para o gasoso, onde elas estão mais separadas, ocorrem com uma pequena explosãozinha. Por isso que quando você deixa cair água no óleo quente, dá aquele estouro, pá, né? E leva o óleo junto e você se queima, porque espirra e aí leva o óleo junto para você também, tá? Claro, e junto com a água também, beleza? Tá? Água bem quente. Tranquilo, gente? É isso que acontece, tá? No caso da calefação, a água também caindo numa chapa quente é um exemplo de calefação, ok? Então são esses 4 nomes, né? Os mais usados são evaporação e ebulição. Passagem do gasoso para o líquido pode ser condensação ou liquefação, né? Passagem do gasoso para o líquido, condensação, né? No frio, por exemplo, você fica lá no banheiro lá, né? E o vapor d'água, né? Que está presente, ele vai condensar, né? Ou quando você está tomando água, um suco e o copo por fora fica todo, né, cheio de gotículas de água, né? É porque o vapor d'água que está no ambiente, a gente não está vendo esse vapor, ele encontra aquela parede fria e passa para o estado líquido, condensa, né? Acontece também no automóvel, quando você está no automóvel, tudo fechado, os vidros ficam embaçados, né? O vapor d'água que está aí no ar, mas a gente não está vendo, porque está no estado gasoso, passa para o estado líquido a encontrar essa parede fria, ok? Temos também a liquefação. O que é a liquefação? Liquefação, você consegue passar um gás para o estado líquido aumentando a pressão. É o que você tem no botijão, né? No botijão de gás, o gás está sob uma pressão tão grande que ele está liquefeito. Se você sacudir um botijão, você vai perceber que tem um líquido dentro, tá? É o gás que está liquefeito, por isso chama-se GLP, gás liquefeito de petróleo, porque está sob pressão. Por isso que o botijão não pode ter vazamento, né, gente? Porque estando sob pressão, o gás vaza com muita facilidade. Tranquilo? Isso é a
liquefação. E acho que é o mais fácil aqui de lembrar é a passagem do líquido para o sólido, porque tem um nome muito fácil de ser lembrado, né? Do líquido para o sólido você solidificou, né? Solidificação. Acho que essa é a mais fácil para vocês lembrarem, né? E aquela do sólido para o gás direto é o que acontece com o gelo seco, né? Que é a CO2 no estado sólido. Acontece com a bolinha de naftalina que tem na cômoda da vovó, né? O que acontece ali é o quê? É a sublimação. Sublimar é passar o quê? Direto do estado sólido para o estado gasoso. Tudo bem? Alguns autores chegam a falar do estado gasoso voltando para o sólido como ressublimação. Tudo bem, gente? Aí foram então para vocês as mudanças de estado para substâncias puras. Bom, gente, então é o seguinte, para a gente falar aí de algumas substâncias que estão presentes no nosso cotidiano, algumas substâncias importantes na indústria química, algumas que até a gente já comentou aí, né, nas aulas aí com vocês, né, a gente falou de algumas delas aí no decorrer das aulas, a gente vai falar um pouquinho de obtenção e principalmente utilização dessas substâncias, né? Então, por exemplo, primeiro, o gás cloro, né? Cuidado, né? A gente até comentou com vocês, o cloro não é líquido, ele é gás, né? O cloro puro, ele é um gás importante, por exemplo, na indústria química para fabricar o PVC, né? PVC, o polivinilcloreto, né? O polivinilcloreto, o que é o polivinilcloreto? O polivinilcloreto é aquele material que você usa em tubos e conexões, utiliza em roupas, por exemplo, para impermeabilização, né? Até em roupa de astronauta, por exemplo. Então esse cloro é obtido, gente, a partir da eletrólise da água do mar. Eletrólise da água do mar. Gasta corrente elétrica, gasta eletricidade, então tem um custo, né? Porque o cloro não é encontrado por aí, assim, na natureza, em jazidas, né? Outro que não tem em jazidas é o hidróxido de sódio, a soda cáustica. Você pode utilizar, por exemplo, para fazer sabão. Todo mundo tem uma mãe, uma tia, uma avó, uma sogra, por exemplo, que usa soda cáustica para fazer sabão, junto com gordura, né? Soda cáustica é gordura para fazer sabão. Esse hidróxido de sódio é produzido também pela eletrólise de solução aquosa, né? Um subproduto importante, né? Além do hidrogênio e do cloro, né? Você produzir a soda cáustica a partir da eletrólise de solução aquosa da água do mar, né? A partir da água do mar. Ok? Ácido sulfúrico, produzido pela oxidação do enxofre até SO2 e SO3. Esse trióxido de enxofre, ao reagir com a água, vai produzir o ácido sulfúrico, que é importante para produzir tintas, vernizes, explosivos, né? Na indústria também. A amônia, produzida por um processo chamado processo Haber, a partir do quê? A partir do hidrogênio e do nitrogênio. A partir do hidrogênio e do nitrogênio você produz amônia, importante aí na indústria de fertilizantes, né? Também, tranquilo? E o ácido nítrico, que é usado para fabricar explosivos, por exemplo, o TNT, trinitrotolueno, tá? Utiliza-se a partir dele, a partir do ácido nítrico para fabricar o trinitrotolueno, né? E a gente pode comentar com vocês também alguns aspectos importantes, aspectos ambientais associados não só à indústria desses produtos, mas à indústria química em geral, né? Em algumas coisas que a gente faz aí no dia a dia, por exemplo, que vão afetar o meio ambiente. E por isso, gente, o Enem ele vai acabar dando uma importância aí também. Tudo bem, gente? Então, por exemplo, com relação à química e ambiente, a gente destaca aí o quê? Por exemplo, jogar nos lixos, né, nos lixões aí, materiais como baterias, pilhas, né, materiais eletrônicos, né? Esses materiais muitas vezes contêm metais tóxicos, como mercúrio, por exemplo, como cádmio, como níquel, né? Esses metais tóxicos, gente, no solo vão causar poluição do solo. Lâmpadas fluorescentes também
produzidas aí quando são descartadas, né, vão poluir esse solo, né, com mercúrio também presente naquele pozinho das lâmpadas, né? Algumas indústrias, gente, envolvem aí riscos ambientais porque ao lançar dejetos em rios, por exemplo, em lagos, né, dejetos não tratados ou aquecidos, né, aquecidos da chamada poluição térmica, né, que é aquela poluição causada por aumento de temperatura da água, né, de um rio, de um lago, por exemplo. Aumentando a temperatura da água, você reduz a solubilidade do oxigênio. Isso causa uma maior mortalidade de peixes, né? Então, a poluição de águas aí não é a poluição só por substâncias tóxicas, substâncias aí venenosas, né? A poluição chamada poluição térmica, ok? Bom, a poluição do ar, a gente fala muito, né? Então, alguns resultados e processos químicos que geram aí gás estufa. O efeito estufa é importante para o Enem, né? Para o Enem, o efeito estufa é sim gerado também por causas humanas, né? Por causas antropogênicas, né? Então, indústrias que em seus processos acabam emitindo no ar aí metano, gás carbônico, óxidos de nitrogênio, né? Esses gases são todos gases chamados gases estufa, né? Então, além de poluir o ar, muitos deles provocam um aumento do chamado efeito estufa, né? Isso na poluição do ar. Muitas indústrias também, né? Principalmente em grandes cidades, você teve aí até meados do século passado a presença de muitas indústrias. E essas indústrias, às vezes, trabalhando com derivados de petróleo para produzir plásticos, por exemplo, né? Trabalhando com combustíveis aí, provocaram o quê? Poluição do solo. Então, esses materiais, quando lançados ao solo, quando rejeitos industriais, né? O lixo industrial lançado ao solo, causou poluição ao solo aí, que você tem até hoje aí projetos aí, muitas vezes até projetos residenciais que são barrados, né? Por quê? Porque o solo lá está totalmente contaminado, né? Então você tem que fazer um processo de descontaminação, que às vezes é difícil ou até impossível, né? Justamente porque a poluição do solo é uma poluição de difícil reversão, né, gente? Tá? Então, rejeitos aí de muitas indústrias causam poluição no solo, que é uma poluição que é difícil de ser revertida, tudo bem? Sem falar no que, estando no solo, a água da chuva vai jogar esses poluentes cada vez mais para baixo, vai dissolver nessa água, tudo bem? Muitas vezes, se for um abastecedouro de um lençol freático, por exemplo, de um aquífero, vai também causar o que? Poluição das águas. Tudo bem, gente? Então, são aspectos importantes aí relacionados à atividade industrial e até a coisas que a gente faz aí no cotidiano. Então, é importante vocês ficarem ligados sempre que TV, jornais, por exemplo, falam esses acidentes ambientais. Vocês podem perceber aí o quê? Que causa o quê? Prejuízo de poluição, muitas vezes no solo e na água, que são aqueles assim mais complicados aí para serem revertidos e nos afetam diretamente aí muitas vezes. Muito bem, gente, agora para falar para vocês aí de impactos ambientais da utilização de combustíveis fósseis, né? Utilização de combustíveis fósseis. Já que a gente estava falando de indústria e ambiente, né? Tá muito associado também à queima de combustíveis fósseis pela indústria, pelos transportes, né? Então, vamos lá. Bom, talvez o impacto mais importante aí pro Enem, né? Aquele mais cobrado, que mais aparece, mais tem aparecido nos últimos anos aí nas provas, é a questão do efeito estufa, né? Então, os combustíveis fósseis, eles têm carbono. Esse carbono, quando queimado com oxigênio, vai dar a produção aí de CO2, que é o principal gás estufa, né? Beleza? Então, para o Enem, repetindo, para o Enem é importante, efeito estufa tem causas antropogênicas. E muitas dessas causas, uma boa parte delas, né, está associada à queima de combustíveis fósseis, que são o quê? Carvão
gás natural e derivados de petróleo. Lembrando que o carvão é o carvão mineral, o carvão encontrado em jazidas, não é aquele carvão que você usa para fazer churrasco, que é carvão vegetal, normalmente eucalipto transformado em carvão, né? Então, carvão mineral, carvão de jazidas, o gás natural e derivados de petróleo são combustíveis fósseis. Todos eles riquíssimos em carbono e vão eliminar o CO2, que é um dos gases que aceleram o efeito estufa, que foi tão falado aqui, tanto por mim, acho que até outros colegas já comentaram do efeito estufa para vocês, né? Agora, outro aspecto importante a considerar é a questão da chuva ácida. Por quê? A queima de combustíveis fósseis acaba liberando na atmosfera alguns gases presentes em algumas impurezas, né? Alguns gases que vão ser produzidos, me dizendo melhor, né? Alguns gases que vão ser produzidos a partir da queima de impurezas contidas nos combustíveis derivados de petróleo, né? Como, por exemplo, impurezas em enxofre, né? E no caso aqui do NO2, né? A própria mecânica, a própria dinâmica da combustão vai acabar produzindo esse gás a partir do nitrogênio e oxigênio do ar. Então, o NO2, dióxido de nitrogênio, produzido nos motores, né, nos motores em geral, né, desde motores de motos até motores aí de automóveis, caminhões, trens, etc., né, esse NO2, que é um gás, né, presente na atmosfera, ao reagir com a água da chuva vai produzir dois ácidos, o nítrico e o nitroso. O enxofre já é uma impureza mais associada, pessoal, a derivados de petróleo como gasolina e diesel, né? O teor de enxofre nesses combustíveis, né, depende aí da tecnologia usada na produção desses mesmos combustíveis. Se não for utilizada uma tecnologia muito avançada, esse combustível carrega muito enxofre que vem lá do petróleo, né? Do fato do petróleo ser um combustível fóssil, né? Soterramento de vegetais, restos animais e vegetais, né? Em terrenos sedimentares, em terrenos antigos, né? Esse enxofre presente nessa matéria orgânica que resultou no petróleo, isso há milhões de anos, ele vai continuar presente nesses combustíveis. O enxofre, ao ser queimado junto com o combustível, vai produzir o dióxido de enxofre e também o trióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, ao reagir com a água, produz o ácido sulfuroso. O trióxido de enxofre, ao reagir com a água, produz o ácido sulfúrico, né? Isso na água vai dar o quê? A chuva ácida. A chuva ácida nas grandes cidades não vai causar ali grandes problemas, a não ser em alguns monumentos, alguns edifícios históricos, né? Na pintura dos edifícios e das casas, que vai precisar ser renovada por mais vezes, um período mais curto, né? Mas, por exemplo, se essa atmosfera toda, né, se essa poluição é levada mais para o interior, para as outras cidades que estão ali ao redor de grandes centros urbanos, né, se essa poluição é levada mais para o interior, gente, essa chuva ácida vai acabar se precipitando em cidades próximas, né, em terrenos aí onde você utiliza para agricultura, nascentes de rios, lagos, deixando esse solo mais ácido ou essas águas mais ácidas. Isso diminui o rendimento na agricultura com o passar do tempo, né? E tornando essas águas mais ácidas, vai aí causar o quê? Ou a morte ou a diminuição de muitas espécies, né? Animais e vegetais nesses rios, né? Nessas nascentes de rios, tudo bem? Então, por exemplo, para a agricultura, como eu já citei para vocês, o solo está lá sempre recebendo essa chuva. Se veio de uma frente, né, que levou gases poluentes mais para outras regiões, essa chuva caiu em outra região que não uma grande cidade, esse solo vai receber essa chuva sempre. Esse solo vai se acidificando, né, sendo necessária aí depois uma correção dessa acidez do solo, né? Então, além de aumentar os custos, reduz o rendimento na agricultura. Tudo bem? Então, são aí alguns efeitos, né, da utilização dos combustíveis fósseis. Efeitos relacionados ao meio ambiente. Valeu, gente, então, por ter acompanhado aí essas aulas de ciências da natureza comigo. Continuem estudando, tudo bem?
Super importante você não ficar só assistindo as aulas aí sentadinho, comendo seu doce de leite com ameixas, beleza? É importante você estudar também. Qualquer dúvida você tem aí também o site do Enfio. Valeu, agradeço aí, um grande abraço.